Vamos falar sobre VNI, ventilação não invasiva. A ventilação não invasiva é uma técnica de suporte ventilatório onde a conexão é feita entre o ventilador e o paciente através de uma interface ou máscara. A VNI tem como objetivos aumentar a oxigenação arterial e a complacência pulmonar, além de diminuição da auto-PIP nos pacientes com DPOC. Aumentar a capacidade residual funcional, abrindo os alvéolos colapsados ou poucos ventilados, diminuindo assim o shunt intrapulmonar e, consequentemente, melhorando a oxigenação. A VNI também interfere na pressão transmural do ventrículo esquerdo, pressão enchimento ventricular, melhorando o débito cardíaco por diminuição da pré- e pós-carga devido à pressão intratorácica aumentada. Em comparação com a ventilação mecânica invasiva, a VNI requer uma menor ou nenhuma sedação, reduz a incidência de pneumonia e outras infecções relacionadas ou associadas à ventilação mecânica invasiva. Há um maior conforto do paciente, pois há a possibilidade de deglutir e falar, além da facilidade de início e da finalização do procedimento. CPAP. Nesse modo, existe uma pressão maior do que a pressão atmosférica sendo aplicada durante todo o ciclo ventilatório. Atua então no momento de expiração e o paciente deverá ser capaz de realizar a inspiração de forma espontânea. BiPAP envolve uma assistência inspiratória e expiratória, onde na inspiração é fornecida uma maior pressão através do IPAP ou PIP. E na fase expiratória, com menor pressão, através do EPAP ou PIP. Essas pressões são fornecidas pelos aparelhos de ventilação pulmonar mecânica. As máscaras podem ser de diversas formas e tamanhos. Sua adequação ao paciente representa sucesso ou insucesso no procedimento. Daí a importância de se dispor de certa variedade, tamanhos e tipos de máscaras. A máscara nasal é provavelmente a interface mais confortável e, além disso, permite a fala e reduz o risco de broncoaspiração. A máscara oronasal ou facial abrange nariz e boca e é a interface mais utilizada para pacientes com insuficiência respiratória aguda. Realiza uma correção mais rápida das trocas gasosas, porém pode aumentar o risco de broncoaspiração e facilitar a distensão gástrica, que é o aumento do volume do abdômen. A Total Face tem a vantagem de diminuir o vazamento e possibilitar o uso de maiores pressões respiratórias. Esse modelo permite uma maior área de contato entre a máscara e a face do paciente, podendo diminuir as lesões de peles relacionadas ao uso da máscara e tornar o seu uso mais confortável. Os capacetes têm a vantagem de eliminar o contato da interface com a face do paciente, evitando assim a possível lesão de pele, porém o ruído interno dos capacetes pode ser um grande limitante para o seu uso. A pronga nasal é um tipo de interface bastante utilizado em recém-nascidos. Geralmente pode ser utilizado em crianças por períodos mais prolongados do que as máscaras. Sendo assim, é o mais indicado para pequenos lactantes. A VNI está indicada quando há deteriorização da troca gasosa, falência na bomba ventilatória com hipercapnia e acidose respiratória, que é quando os valores de pressão de CO2 estão maiores que 45 mmHg e pH menor que 7,35. Espineia com uso de musculatura acessória e ou respiração paradoxal. Apneia com frequência respiratória maior que 24 incursões por minuto. No tratamento da DPOC agudizada, a ventilação não invasiva está indicada para diminuir a necessidade de intubação, reduzir o tempo de internação hospitalar e diminuição da mortalidade, resultando na melhora rápida dos sinais vitais da troca gasosa e do pH desses pacientes. A VNI também é indicada na síndrome de desconforto respiratório agudo, especialmente nos casos mais leves, com os cuidados de se observarem as metas de sucesso entre o tempo de 30 a 2 horas. Na asma, a VNI pode ser utilizada em conjunto com terapia medicamentosa para melhorar a obstrução do fluxo aéreo e diminuir esforços respiratórios, em crise asmática moderada e acentuada. No edema pulmonar cardiogênico é usado como primeira opção de suporte ventilatório. Nesses casos, o tratamento com VNI
foi relacionada a melhora de sobrevida e menor necessidade de intubação. As contraindicações da VNI são duas. A contraindicação absoluta da VNI é a necessidade de intubação de emergência e a parada cardíaca ou respiratória. Já nas contraindicações relativas, será necessário analisar o risco-benefício, como a incapacidade de cooperar, de proteger as vias aéreas ou as secreções abundantes, o rebaixamento de nível de consciência, as falências orgânicas não respiratórias, como encefalopatia, as arritmias malignas ou hemorragias digestivas graves, com instabilidade hemodinâmica, a cirurgia facial ou neurológica, o trauma ou deformidade facial, além de delírio. O delírio é uma das complicações mais frequentes em pacientes hospitalizados. Diminui a capacidade de cooperar e tolerar a VNI, aumentando potencialmente os riscos de falha e a subsequente necessidade de intubação. Ao iniciar a técnica, deve ser explicado o procedimento ao paciente, que deve estar confortável, sentado e monitorizado com oximetria, frequência respiratória, monitorização cardíaca. Deve ser realizada periodicamente a gasometria arterial. Nas zonas de maior pressão, pode ser aplicado hidrocoloide e, em seguida, colocada a máscara selecionada, verificando se existem fugas. O ventilador será programado e ajustado de acordo com a evolução clínica, e a gasometria deve ser efetuada após 30 a 60 minutos de início da VNI. A VNI pode oferecer alguns efeitos adversos ou complicações, como desconforto, claustrofobia, congestão nasal, dor facial, irritação nos olhos, pneumonia aspirativa, hipotensão e pneumotórax, além de problemas como aerofagia, broncoaspiração, embolia gasosa e a não adaptação à técnica. Então, para se obter sucesso com a técnica, é necessário a ausência de pneumonia, secreções escassas, menor idade, capacidade de cooperação, sincronismo do paciente com o ventilador, boa adaptação à interface, melhora nas trocas gasosas das 2 primeiras horas de VNI. Os critérios para interrupção da VNI são, no caso de parada cardiorrespiratória durante a VNI, em pacientes com alto risco de aspiração, em situações de choque ou instabilidade hemodinâmica grave, com uma queda de pressão arterial sistólica menor que 90 mmHg ou pressão arterial média menor que 65 mmHg, nas arritmias cardíacas com repercussão hemodinâmica. Quando a falha da VNI é reconhecida pela equipe, a intubação deve ser realizada imediatamente, uma vez que o atraso pode levar ao óbito. A intervenção fisioterapêutica tem sua importância não somente no momento da aplicação da ventilação não invasiva. Atua também através das técnicas manuais de reexpansão pulmonar, levando a uma maior expulsão do músculo diafragma. Juntamente a esse exercício, realiza-se a técnica de liberação diafragmática, que promove o relaxamento das fibras do músculo e o ganho em amplitude de movimento do gradil costal e do diafragma. A VNI, seja em pacientes adultos ou pediátricos, é eficaz e deve ser acompanhada da fisioterapia respiratória, tornando esta modalidade cada vez mais atrativa quando bem indicada e monitorada.